estava preparando uma palavra, aí tinha um versículo desse livro, e aí eu fui despertado a ler, e aí o Espírito Santo falou comigo. Porque a proposta que nós temos de vida como cristãos projeta Romanos capítulo 1, verso 17. Primeira coisa que explode no coração da igreja que renasce no ano de 1500, antes da Reforma Protestante, é essa aí, Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a minha vida e a sua vida está condicionada a uma crença amarrada, consolidada a isso. Olha, e parece muito bonito para nós aqui pregarmos, né? De fé em fé, como está escrito, nós vivemos pela fé. Aí nós podemos falar de fé, nós podemos pregar a fé vem pelo ouvir, sem fé é impossível agradar a Deus, mas pouquíssimas vezes nós paramos para considerar a loucura que é tudo isso. Porque não é nem um pouco sensato, inteligente, racional os conselhos que nós damos mediante a fé. Não tem sabedoria em eu dar um conselho ou mostrar um caminho para você onde a certeza é sobre os fatos que não se vê. Se eu venho com uma proposta de negócio, de sociedade para você, você quer os números, sim ou não? Você quer a consolidação de que isso de fato dá certo. Você quer, cadê? Mostra para mim que isso aqui vai dar certo. Mostra os resultados, não é assim? E quando você negligencia isso, você entra numa proposta financeira que você não entendeu e não viu como é que ganha. O que acontece normalmente? Prejuízo. Alguém some com seu dinheiro, a empresa quebra, fale. E aí, nós aqui abrimos um prédio, reunimos as pessoas nas casas para falar assim, olha, você vive pela fé. O justo viverá pela fé. Todos os domingos eu pergunto assim, quem que é justo aqui? Faço você levantar a mão. E eu falo assim, repete comigo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, o justo vive condicionado a uma crença, a uma mentalidade, a um formato de pensamento. Parece bonito. É até romântico para a igreja. É doce nos lábios. Eu sou esse, crente, e eu vivo pela fé. Mas, em dias e diante de circunstâncias ruins, isso se torna muito amargo. Porque está baseado em uma promessa e promove uma convicção diante de fatos invisíveis. Aí começam os testes e as possibilidades. Aí vai descartando a sua racionalidade. Suas habilidades não servem para vencer esse teste. O tanto que você estudou não te qualifica. Seu potencial comercial, seu jogo de cintura também não funciona. Sua habilidade para criar filhos, muito menos. Temos pais que são pais perfeitos e criam bestas de duas pernas. Aí tem pais que nem são tão bons. Desequilibrados, desajustados, alcoólatras, mães prostitutas. Aí coloca lá o endeuzinho na terra e aí, por um arranjo divino, dá certo. Qual que é a metodologia? Qual que é o caminho? Quais são os passos? Todo dia, eu vejo os irmãos sendo espancados nesse terreno invisível que nós somos convidados a viver, todos os dias. Tem dia que eu queria tanto ajudar, mas tanto, mas eu só posso te mandar orar, porque tem coisas que o Espírito Santo vai revelar para você, não vai falar para mim. Aí você vem conversar com o pastor, você vem com seus problemas, organiza suas ideias, vem cheio de expectativa, e o pastor fala assim, tem que orar. Aí você vira as costas e fala assim, não resolveu nada. Não resolveu, porque você quer uma fórmula. Por quê? Porque você topou com a amargura de viver condicionado a fatos e resultados que não se veem. É o momento de você aplicar a vida pela fé. Amém? Eu não estou pregando para você
para te desqualificar, não. Muito pelo contrário. Só para ficar claro para você que você é mais louco do que os que ficaram do lado de fora. Porque para nós sermos racionais e inteligentes, nós precisamos ir para as faculdades, para os cursos profissionalizantes. Mas para uma proposta espiritual, esse é o seu lugar. Mas para tudo que vai ser direcionado para você fazer aqui, vai ter uma circunstância lá fora e uma oportunidade lá fora se levantando para falar que isso é loucura. E é loucura mesmo, para quem se perde. Mas é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Os améns foram menos. E eu te entendo. Ficou difícil agora. Nós falamos aqui agora de eternidade. E esperar uma promessa sem sinal. Semana passada nós falamos de José aqui, e ele sonha, um sonho que enche o coração de expectativa. Vai se tornar príncipe. Tá vendo as 12 tribos? As 12 tribos que detêm a promessa, tá vendo todas elas? Se curvando diante de você. Aí no outro dia, é arremetido dentro de um buraco. Uai, como assim? Tem nada a ver com o sonho. Você tem promessa? Tem ou não? É para você? Então, a loucura da pregação faz parte do seu dia a dia. A certeza dos fatos, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança. A convicção de fatos que se não veem. É esperança invisível, baseada em uma palavra só. Prometeu para você prosperidade, prometeu para você cura, prometeu para você libertação, prometeu que a sua casa servirá ao Senhor. Mas até então, talvez você só está afundado no buraco, como José. Só foi jogado, ou então só foi traído pelos irmãos, surpreendido, preso nos laços de amargura, contrariado porque escolheram uma família muito ruim para você. Te deram uma mãe desnaturada, tentou te abortar, socava você na barriga durante a adolescência, tentou pôr fim nisso, antes dos pais descobrirem, um pai que abandonou, entre outras coisas, outras e outras frustrações. Talvez foi o Dom Juan que deixou você na chapada, conseguiu o que queria, te deu um presente para você receber daqui 9 meses e sumiu. Foi cuidar da vida dele, né? Aí para você ficou só o poço para cavar. Só a promessa de um casamento feliz e de uma família grande. E um tempo, uma luva de boxe grande, socando a cara todo dia. Puf, puf, puf. Aí você olha para a direita, sonhos acontecendo. Nem olha mais para a direita, né? Você não consegue mais olhar para a direita nem para a esquerda. Você olha só assim, né? Você olha assim, aí você faz assim com o polegar, né? Para direita e para esquerda, você só olha assim. A fulana casou. Olha, passou no vestibular. Entrou na corte. Comprou um carro novo. E você só a promessa. Amém? Amém mesmo? Então não me deixa sozinho, não. Ruth, capítulo 4. Não, capítulo 1, verso 1. Esse livro aqui tem 4 capítulos. Parece uma minissérie da Globo. Curtinho. Ele é uma delícia para você ler. É uma historiazinha de amor. Né? Linda, linda, linda. Mas tem lá suas catástrofes, né? Do mesmo jeito que as novelas. Começa assim, Eu vou ler. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser pôr lá na versão Almeida Revista e Atualizada, você vai ler a mesma coisa que eu estou lendo aqui. Verso 1. Nos dias em que o julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá. Fala assim, Belém de Judá. Agora fala assim, Belém significa casa do pão. Amém. Saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher, seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se achavam
se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Só um instante. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vou parar aqui. Primeiro contexto. Onde é que essa família mora? Em Belém. O que significa Belém? Mas o que está acontecendo na casa do pão? Está tendo fome. Então, primeira contradição, né? Eu estou na casa do pão e não tenho o que comer. E aí se levanta o marido, Elimeleque. Como qualquer um de nós poderia se levantar. Toma a iniciativa, faz alguma coisa, é? Como as irmãs muito rapidamente lembram, né? Então, ele de prontidão se levanta, ele é o líder, ele tem que resolver. Então, o que ele faz? Vai para Moabe. Moabe, nessa época aqui, ó, é uma terra pagã, que adorava outros deuses. Mas, aparentemente, tinha possibilidade de mudança de circunstâncias. Sim ou não? É porque ele viu fome aqui e decidiu ir para lá, de certo, lá havia uma possibilidade de pão. Mas não parece ser muito inteligente inicialmente você ir buscar pão fora da casa do pão. Sim ou não? Por que eu estou te fazendo ver isso? Porque pode ser que a falta ou a carestia de pão era ocasional e era só uma questão de... Ok, então vamos lá. Vou te ajudar a ler a Bíblia de forma emocionante. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noebe. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Olha, é mais ou menos assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Essa mulher era casada com um cristão, crentezão, Bíblia debaixo do braço, empurrava o monarcão e ia pro culto todo domingo. Aí tinha 2 meninos. Foram para lá, para uma terra pagã. Chegou lá na terra pagã, o velho morreu. Morreu o líder, morreu os sonhos. Não faz muito sentido. Os 2 molecão ganhou corpo, força, ganhou voz, porque a mulher não tinha nem CPF. Então a viúva não tinha vez. Aí eles casaram com as macumbeiras do terreiro que eles estavam morando. Dá para entender agora, né? A ofensa que isso é para o crente. Então, casou-se com mulheres macumbeiras, moabitas. Era o nome de uma órfã e de outra, e ficaram ali quase 10 anos. Olha só agora, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha só, por causa de uma circunstância, por causa de um fato, por causa de um resultado visível diante dos olhos, a falta de pão, esse líder aqui escolheu ir para outra terra. A Bíblia não fala que ele recebeu uma palavra de Deus. A Bíblia não fala que ele foi impelido pelo Espírito. Mas a fome o fez sair da casa do pão para uma terra pagã. Uma terra que adorava outros deuses. Você entenda como você quiser. Se você quiser pôr na conta do juízo, problema seu. Mas olha a desgraça que acontece em seguida. Morre o líder. O cara que desenhou o plano, o cara que arquitetou o movimento, agora morreu. Vocês lembram de Jesus? Quando ele morre, Pedro líder, voz ativa, né? Pra frentezão, poderoso em palavra e na espada. Vamos voltar a pescar. Uma visão natural. É normal porque o líder morreu. E no cenário aqui de desamparo, os filhos se casam com mulheres que eram fora da aliança de Israel. Casa-se com mulheres daquela terra. E morre depois de 10 anos. Não é? Elas ficaram viúvas, essas meninas. Eram jovens. Podem se casar de novo? Sim ou não? É jovem. Pai, quem morreu foi ele. Não é? O que é sensato aqui? Recomeçar? Sim ou não? Não tem filhos. Os planos deles é que acabaram, porque foi ele que foi enterrado, eu estou viva.
Para essa mulher, para essa mulher judia em terra estrangeira, as coisas já não são tão simples, porque é uma velha, fora da possibilidade e da condição natural de dar filhos de novo para essas meninas casarem. E ela chega até a propor, fala assim, olha, o que vocês vão fazer? Vão esperar eu ter menino de novo? O tempo não vai bater até que eles se tornem grandes para vocês se casarem? Não faz sentido. E aí essa velha aqui, num lampejo, fala, você quer saber do negócio? Vou voltar para Belém. Em outras palavras, vou voltar para a casa do pão. Faz sentido essas mulheres seguirem essa mulher? Não, sua família está aqui. Vocês nasceram aqui, seus conhecidos estão aqui, as oportunidades de vocês estão aqui. Aqui tem um povo que entende vocês, mas nesses 10 anos parece que alguma coisa aconteceu, né? E a Bíblia diz o seguinte, verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, lugar de onde estivera. E indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Olha, uma aliança foi formada aqui ao ponto delas abandonarem o próprio sonho para acompanhar essa velha. Sem esperança. Sabe como é que viviam as viúvas nesse cenário aqui? Sabe como é que elas viviam? No tempo da colheita, elas ficavam no trecho esperando a carga passar. E os grãos que caíam, elas podiam pegar. Se caísse espiga não era de milho, é espiga de trigo, cevada, o que eles estivessem produzindo. Mas o que caía, elas podiam pegar e levar para si para comer. Em outras palavras, quem é que recebe dinheiro caído hoje, assim, ó? Quem é? Mendigo. O futuro de Noemi era isso. Viver nas margens, nas calçadas, esperando que caísse algo de alguém, que sobrasse algo do carro de alguém. E ela dá um conselho muito sensato, muito sábio, naturalmente aceitável para essas 2 meninas. Verso 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse que tenho a promessa, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grande? Abster-vos-ei de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram, em alta voz. Agora aconteceu algo diferente. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Agora o time dividiu. E essa não vai ser a única vez que um beijo finaliza uma despedida na história. Tem outro que vai vir, vai beijar e vai ser riscado da história da humanidade. Sem projeto, sem futuro. E essa aqui, ela entendeu um conselho sensato. Estava errada? Não, parece sábio. Minha família é daqui, meus pais são daqui, estudei nas escolas daqui, eu conheço essa terra. Tá tudo certo. É algo assim, consciente, racional, claro de se fazer. Aparentemente, não tem nada de errado. Sim ou não? Só tem um problema. É uma resposta natural. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada.
Disse, porém, Ruth, olha só, verso 16. Não me enstes para que te deixes, e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Abraçou uma velha sem proposta e sem futuro, para ser mendiga em uma terra forasteira. O que explica isso? Que tipo de aliança ou que tipo de fundamento essa menina usou para abandonar os planos perfeitos aos olhos naturais e seguir essa barca furada? E ir atrás dessa mulher? E escolher um caminho assim tão duvidoso, que parece romântico. Não te largo não, nós temos uma aliança, vou com você até o fim. Mas na prática, você sabe muito bem o que vem pela frente. A velha não tem marido. E lá, na casa do pão, ninguém vai querer casar com uma macumbeira. Eu voltar para lá, eu tenho onde ficar. E eu volto amarga, porque o Senhor pesou a mão sobre mim. Mas você não faz sentido. Mas um anelo foi produzido aqui de aliança ao ponto dela falar assim, ó, o seu Deus será o meu Deus. E nada me separar de ti senão a morte. Onde você estiver, estarei eu. Onde você for, eu também irei. Nós temos uma aliança e estamos juntos. Olha, a proposta do Evangelho é louca assim. É abraçar uma causa sem resultados tangíveis, visíveis. É abraçar uma célula cheia de improváveis. É topar um ministério, uma cidade onde você não conhece ninguém. Sem salário, sem recurso. É ir para um lugar assim completamente tortuoso. Todo e qualquer resultado é assim, obra ocasional e muito provavelmente vai se levantar contra você de forma surpreendente, vai ser uma surpresa. Você vai ter que aprender a lidar com a novidade de um terreno novo, de uma história nova, de um lugar novo, novos amigos, novas alianças, novas possibilidades, sem garantia. Tudo baseado em um espírito, o espírito da fé. Aí qual que é a recompensa? A recompensa é que a fé é a certeza das coisas que você não está vendo. Eu sei que talvez você já ouviu as pessoas usarem esse versículo aqui em casamento para celebrar a aliança, né? Mas talvez você nunca tenha se visto na aliança, ou percebido que é a sua história que está sendo contada. Acreditar que uma pregação, que um texto bíblico, que um jejum, que uma oração tem mais poder do que uma carteira assinada é loucura. Trocar as possibilidades visíveis e reais de uma faculdade por um ministério não é para qualquer um. Trocar uma carreira aparentemente promissora, abster-se de tempo para ter relacionamento com alguém que só fala, e muitas vezes nem mostra a cara, e te faz projetos e planos, mas na hora do vamos ver parece que te larga na chapada. Não é fácil. Eu e você somos entregues a circunstâncias, situações assim todos os dias. Há possibilidades de cenários assim a todo momento, toda hora. E muitas vezes a impressão que nós temos no coração é assim de um prejuízo. Talvez quando você me ouve aqui, você sai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Cheio de esperança e expectativa, mas é só o pneu do carro furar.
Você fala assim, será? Será que eu não tinha que ter deixado essa véia viúva, lascada e quebrada, ir embora? E me agarrado a uma proposta de futuro mais consistente, mais firme, mais certa do que a convicção das coisas que não se veem? E a Bíblia fala que Ruth se dispõe a trabalhar na terra. Elas vão para Belém, era o tempo da cega, e ela fala assim, olha, deixa eu ir buscar espiga. E ela pede a Noemi que autorize ela a ir, que tinha Noemi agora como mãe. Aí Noemi fala assim, uai, vai. Dá uma direção, mostra um rumo e fala, ó, vai para cá. Ela vai buscar um sustento para elas. E ela se encontra com um homem chamado Boaz. Não vai dar pra gente ler tudo, mas ela sai para trabalhar ali e por uma coincidência ela vai apanhar espigas na terra de um parente próximo. E na época, a lei regia que o parente próximo era também um resgatador. Então, uma luz se acende no meio da certeza das coisas que não se via. Estavam indo para ser mendigas, viver do que sobrasse. Se caísse, tinham que comer, senão a gente se virava. Mas o que importava era a nossa aliança. E agora aparece alguém. Aparece um homem com uma possibilidade de resgate. Sabe o que era o resgate na época? Era o homem assumir as terras dessa viúva. E quando ele fizesse isso, ele assumiria a mulher mais nova, que era Ruth, macumbeira, moabita, e assumiria também o sustento delas e os filhos que elas teriam para o resto da vida. De uma certa forma, salvaria o fruto de toda uma descendência. Lá atrás, parecia que era só a respeito dos planos de uma jovem. Era só a respeito da vida dela, do futuro dela, mas aí as coisas vão ganhando proporção, vai envolvendo outras pessoas. Aparece esse homem aqui chamado Boaz. Se você ler o livro, você vai ver que no capítulo 3, finalzinho do 2, elas vão ali tendo um contato com Boaz. Boaz vai ganhando espaço até o ponto que Noemi dá um conselho para ela. Fala assim, olha, você quer uma chave aqui? Deixa eu te desbloquear. Arrasta aqui para cima. Você vai e faz isso, isso e isso. E ela vai e segue o plano da sogra. Olha só, hoje as irmãs às vezes, elas são muito tímidas, né? Na iniciativa. Mas aqui, quem vê o bom partido é a sogra. Vê a possibilidade é a mulher. E fala para ela assim, olha, vai por aqui, ó. Deixa ele ver aqui, ó. Usa esse perfume. Passa na frente agora. Você vai ler, você vai ver que não é isso que está escrito lá. Mas é mais ou menos assim. É um arranjo feminino para que faça com que aquele homem, Boaz, olhe para ela e dá certo. Ela dorme aos pés de Boaz. E ele fala assim, olha, a Bíblia fala, o conselho de Noemi foi para que quando ele se deitasse, ela ficasse de olho e fosse lá, descobrisse os pés dele e deitasse aos pés. Isso era um sinal de interesse. E ela fez do jeitinho que a sogra mandou. E aí, quando ele viu que tinha uma mulher, ele tomou um susto e olhou para ela. Mas não foi só o susto, parece que ele gostou. E falou, pode ficar aí. E a Bíblia fala que ela ficou até o ponto de que ficou arriscado os dois se conhecerem. Sabe o que é se conhecer, né? Então, quando o trem começou a esquentar, ela falou assim, eu vou sair daqui porque senão o plano vai por água abaixo. Ele vai tocar na sobremesa antes do tempo, ó. Azul. Chega lá, a sogra tava lá assim, ó, com o pano de prata, assim, ó. E aí, como é que foi? Conta pra mim. E ela conta tudo o que aconteceu. Vê se não é uma minissérie da Globo. Vê se não é uma novela, né? E ela conta tudinho que aconteceu pra sogra. E ela falou assim, ó, agora você espera, porque esse cara não vai descansar enquanto ele não resolver. Em outras palavras, o coração dele tá pra você. Ele não te larga mais, não. E ele não vai sossegar. Boaz tinha identificado um parente mais próximo. Então, o direito de resgate era desse homem. E ele foi para as portas da cidade,
onde ficavam os anciãos e onde eram julgadas essas coisas. E ele fica lá, até a hora que esse resgatador mais próximo, era como se Boaz fosse o primo segundo, e esse resgatador, que a Bíblia o chama carinhosamente de fulano, está escrito lá, fulano, ele chama o fulano e fala assim, vem cá, vamos conversar. Chama 10 anciãos de testemunha e fala assim, olha, eu preciso te informar algo. Noemi está de volta e você é o resgatador mais próximo. Você precisa ou resgatá-la ou abrir mão da venda para que outro compre. E ele fala assim, de bate pronto, eu compro. Eu compro as terras e assumo a velha. E Boaz, com a carta na manga, fala assim, olha, ok, você vai assumir Noemi, viúva de Elimeleque, e de lambuja vai levar a macumbeira. Aí em seguida ele fala assim, não posso, não quero não, pode pegar para você. Desiste por causa de Ruth. A Ruth que conquistou o coração de Boaz faz retroceder as inclinações comerciais desse fulano. E aí Boaz assume Ruth. Sabe quem que é Ruth? No final da história? Projeta aí, por favor, 4. Capítulo 4, verso 13. 4:13. Eles se acertaram. E aí ele assume Noemi e se casa com Ruth. Aí no verso 13 diz o seguinte. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarão Obed. Este Obed é pai de Jessé e pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou... Quem que é Davi? O rei Davi. Não era sobre só os planos de uma jovem moabita em terra pagã. Não era só sobre o futuro dela, era sobre a vinda de um Salvador. Era sobre o resgate da humanidade. Mas tinha que encontrar com uma mulher louca o suficiente para dar um bico na sensatez e renunciar à inteligência, às aparências, os resultados e as possibilidades para abraçar a loucura de uma velha viúva descompromissada. Amarga, como ela mesma falou. Projeta Mateus capítulo 1. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E na genealogia de um rei não apareciam mulheres. Mas no caso de Jesus, abre-se uma exceção. E aparece sim. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Vocês estão comigo ou não? Deixa a equipe de louvor. Está projetado? Genealogia de Jesus Cristo, filho de... O bisnetinho de Ruth, a macumbeira. Aparentemente era só uma decisão simples a respeito de uma proposta de emprego. Era só sobre um curso de graduação. Era só sobre morar na rua de cima ou na rua de baixo. Era só sobre fazer medicina ou direito. Era só uma coisa assim, trivial, natural. Mas em algum momento se tornou
espiritual. Uma aliança falou mais alto. E ela deu um bico na sensatez. Escolheu uma coisa muito louca para entrar para a história da eternidade. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. A raiz do Salvador. Não era só sobre um plano qualquer, mas poderia ter sido. Órfã, por um beijo e uma despedida, rasgou a possibilidade de ter o nome escrito na história da humanidade e ser inserida na história do rei da glória, só porque foi natural e fez o que era certo. Não tem nada de errado, ela não pecou, só que escolheu um caminho natural. Ruth escolheu as coisas loucas e entrou para a árvore genealógica de Jesus Cristo. E está aqui, entre as 5 mulheres que aparecem. Tamar, a mulher do incesto. Raabe, a prostituta. Ruth, a macumbeira. A mulher de Urias, a adúltera Batseba. E a santinha do Paulo, Maria, que enganou José, falando que era virgem, mas na hora de casar tinha um menino na barriga. Todas mulheres com histórico, ó, joia. Incesto, prostituta, macumbeira, adúltera e uma virgenzinha santa do Paulo. De fato, ele escolhe as coisas loucas, né? Seleciona aqueles que não são para contrariar as sábias. Essas mulheres aqui, nenhuma seria qualificada com o currículo que tinha. Mas foi escolhida por causa de um espírito, o espírito da fé. Fizeram renúncias específicas e escolheram um caminho de loucura para muitos, para entrar para a minha história e para a sua. A família daquele que traria o Salvador. Boaz aqui é um resgatador e aponta para Jesus. Mal sabia ele que o plano era divino, que a vontade de Deus era trazer Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Sua vida não é só um sopro natural que entra pelo seu nariz. Não é só sobre os seus pensamentos. Há uma esfera espiritual. E há um espírito de fé. Há uma atmosfera de convicção de fatos que não se veem, mas que são tão importantes e definitivos quanto as escolhas dessa mulher. Oxalá que Deus abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos espirituais para perceber que o Senhor é um Deus de gerações, arquiteto de todas as coisas, Senhor do tempo e do futuro, e governa as estações. Ele abre os nossos olhos para ver que não é só uma escolha natural, mas pode ser. Não é só uma decisão natural, racional, mas pode ser. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde de ignorar as coisas espirituais e valiosas que o Senhor tem planejado para nós. Que Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Pensamentos de paz, para te dar o fim que você deseja. Ele é bom e os seus planos são superiores. Que os fatos e as circunstâncias não tenham força e que nem a necessidade roube o seu propósito. Que a palavra de Deus toque o seu coração e ilumine os seus pés. Para escolher a loucura da pregação, o espírito da fé e andar pela convicção de coisas que os seus olhos ainda não viram, mas que o seu Senhor
falou aos seus ouvidos.